O Bitcoin pode transformar a sua vida financeira e eu vou te provar isso nesse vídeo aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Não é segredo para ninguém que a inflação existe e que ela está nos diluindo com o tempo. Não é segredo para ninguém que antes a gente pagava mais barato nos alimentos, antes a gente pagava mais barato para comprar um fone de ouvido, a gente pagava mais barato para comprar uma casa, comprar um terreno, comprar um carro, e hoje em dia é praticamente impossível você comprar uma casa muito boa se você não der a sua vida por isso. Você vai passar muitos e muitos e muitos anos da sua vida, praticamente talvez metade da sua vida, em busca de uma casa muito, muito boa, o que antes não era tão difícil assim. E isso se dá principalmente por causa da inflação e por causa do aumento da base monetária que gera a inflação. Conforme o real, conforme o dólar e conforme os estados decidem que é necessário imprimir mais moeda, a inflação aumenta e nós ficamos mais pobres em decorrência disso. Então, a gente já tem que passar por esse pressuposto sabendo que nós estamos ficando mais pobres com o tempo. Se você se acomodar com o seu salário atual, você vai ser diluído pela inflação em 5, 10 anos. Você não pode passar a vida inteira recebendo 2, 3, 4 mil reais, porque com o tempo, né, anualmente, o preço das coisas aumenta e o seu poder de compra diminui. Então, não importa o quanto que você consiga guardar. Se você estiver guardando em real, aquele valor em real vai estar sendo diminuído. Se você tem 40 mil, se você guarda 40 mil durante 10 anos, aqueles 40 mil ao fim desses 10 anos vão passar a valer 35, vão passar a valer talvez 30, não sei, vai depender. Hoje em dia a inflação tá para mais de 5%. E isso não acontece só no Brasil, tá, gente? Isso acontece no mundo inteiro, simplesmente porque é uma regra da moeda estatal ser desse jeito, tá? A moeda estatal, a moeda fiduciária, ela é feita para ser impressa, porque quem tem o poder da moeda tem o poder sobre o povo, tem o poder sobre as pessoas daquele país ou as pessoas que usam aquela moeda, entende? Então, é simplesmente uma questão de poder. Quem tem o controle da impressora tem o poder, entende? Então, para essas pessoas é mais vantajoso que você tenha real, que você tenha dólar, que você tenha euro. E agora a gente chega no ponto principal desse vídeo, tá, pessoal? Como que o dinheiro deveria ser e por que que o Bitcoin cumpre todos os requisitos de um sistema monetário justo, tá? Então, o Bitcoin ele é descentralizado, tá? Então, não existe Estado, não existe um político safado que vai chegar em você e dizer o seu Bitcoin é meu. Não existe isso, como acontece no real, como acontece no dólar, como acontece no euro. Tá? E todas as outras moedas que têm o Estado como regulador, né? Achei a palavra aqui. E o Bitcoin ele é escasso, assim como o ouro, não se podem imprimir novos Bitcoins livremente. Não existe o Estado que vai chegar para você e falar assim, tá tudo errado, a gente vai imprimir mais dinheiro, imprimir novos Bitcoins. Isso não existe, simplesmente porque, como eu comentei primariamente, não existe um órgão regulador do Bitcoin. O órgão regulador do Bitcoin é a própria blockchain, são as próprias pessoas que são ligadas e que compram, né, Bitcoin dentro do mercado, que por si só é descentralizado, tá, gente? E por ele ser escasso, ele tem uma valorização maior, tá? Então, não é simplesmente tá tudo dando errado, vamos lá e imprimir mais. Não, o Bitcoin ele é escasso e por isso ele se valoriza diferente das outras moedas, que anualmente é muito, 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 muito difícil você ver uma moeda se valorizando, tá?
se valorizando, tipo assim, no nível do Bitcoin, ou sei lá, no nível de uma criptomoeda aí que está nascendo, que também não presta, mas enfim. As moedas estatais, ano a ano, estão se diluindo por causa da inflação que nunca para. E o Bitcoin, ele te dá liberdade econômica e margem de crescimento, tá? Liberdade econômica porque não existe um político, não existe um Estado que vai dizer que o seu Bitcoin ele é ou não é seu. Liberdade econômica porque não existe um Estado para dizer que o seu Bitcoin ele vai ser diluído ou ele vai baixar o preço dele simplesmente porque sim, simplesmente porque é preciso imprimir mais, porque não tem como imprimir mais bitcoins. Então, mesmo se quisessem, é uma coisa que está na regra dele, é impossível. E a margem de crescimento do Bitcoin é absurda, tá, pessoal? De 4 em 4 anos existe o halving, existem 3 anos de alta e 1 ano de baixa, segundo alguns gráficos, né? O halving é um evento que acontece de 4 em 4 anos, em que o preço do Bitcoin aumenta absurdamente devido a algumas questões aí. Para vocês terem uma noção, ano passado era ano de halving, tá? O ano começou, se eu não me engano, tá? Com o Bitcoin valendo $30 mil e hoje em dia o Bitcoin tá, deixa eu dar uma olhada aqui, $104 mil. É um aumento absurdo, absurdo. E onde entra a sua transformação financeira em tudo isso? Pessoal, é simples, tá? O Bitcoin, ele é uma reserva de valor, ele não é um ativo comparado a CDB, CDI, taxa Selic, essas coisas todas aí, tá? Não é uma criptomoeda como Ethereum, Solana, memecoin, não, tá? Bitcoin é uma reserva de valor para o longo prazo, tá, gente? Então, se vocês não querem ter que passar 30, 40, 50 anos da vida de vocês para conseguir comprar uma casa, se vocês não querem morar de aluguel, o que, claro, se você mora de aluguel e se você passa a sua vida inteira recebendo o mesmo salário, você vai esperar que a inflação dilua a sua vida, vai esperar que a inflação dilua o seu poder de compra, tá? Então você vai ficando cada vez mais pobre. Ano a ano você vai ficando cada vez mais pobre, mesmo recebendo o mesmo salário. Que louco isso, né? Enfim. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui, ele não é para explicar tudo sobre o Bitcoin, ele é só uma conversa sincera sobre alguém que está vendo o mercado internacional e está vendo que realmente o Bitcoin faz sentido, né, devido a estudos. Inclusive, se vocês quiserem estudar sobre isso, eu recomendo, principalmente o documento da Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, que é o white paper. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar onde tem todo o sistema de regras, tudo como funciona o Bitcoin, tudo certinho para vocês terem uma maior segurança, né, para vocês entenderem como que ele funciona e por que ele é seguro. Mas em questão de canais no YouTube, eu recomendo bastante o Viajante, Altieri, Criptomaníacos, Bitcoinheiros. E é isso, pessoal, tá? Então foi mais uma conversa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e comprem Bitcoin e acumulem Bitcoin e estudem sobre isso, porque daqui a um bom tempo vocês vão me agradecer por isso, tá? Valeu!